Alvedrio, substantivo masculino. Decisão tomada por vontade própria, escolha não influenciada por fatores externos, arbítrio. Os textos que lerei em breve não são de minha autoria. As fontes serão citadas tanto na descrição quanto no final do vídeo. O sítio eletrônico migalhas.com.br postou a seguinte notícia: delegado será indenizado por boate após ser proibido de entrar armado. Para a magistrada, regimento interno da casa de shows não pode ser hierarquicamente superior à lei federal. Casa de shows deverá pagar indenização por danos morais a delegado que foi impedido de entrar no local portando sua arma funcional. A decisão da juíza de direito e Josiana Cavalcante Serpa, da 24ª Unidade do Juizado Especial de Fortaleza, considerou que o regimento interno da boate não pode ser hierarquicamente superior à lei federal e que o delegado foi constrangido na frente de outros clientes. O delegado contou que se dirigiu à casa de shows para comemorar o aniversário de um amigo, quando foi impedido de ingressar portando sua arma funcional. Alegou que informou se tratar de um delegado de polícia, possuindo porte funcional instituído por lei, o que lhe permitia acesso à casa com sua arma. Todavia, sua entrada foi negada. Segundo o delegado, a empresa passou a promover campanhas em suas redes sociais, disseminando que bebida alcoólica e arma não combinam, fazendo alusão ao episódio e induzindo a ideia de que ele estaria sob efeito de álcool, quando estava completamente sóbrio. Em contestação, os responsáveis pela casa de show alegaram que o delegado agiu arbitrariamente e de forma despreparada, relatando ser autoridade policial com a intenção de causar temor em relação aos colaboradores do pub. Contaram ainda que o delegado deu voz de prisão ao responsável pela empresa, o que demonstrou seu total desequilíbrio e despreparo para exercer o cargo de delegado de polícia. A defesa alegou que, embora não houvesse resistência, o responsável foi ameaçado de ser algemado com um cinto, sendo conduzido no camburão da viatura, conforme vídeo registrado por presente no local. Regramentos legais. Ao analisar o caso, a magistrada ressaltou que, em que pese ser lícito que empresas privadas instituam normas de comportamento por meio de regulamentos internos, ao mesmo tempo que estão obrigadas a cumprir regramentos legais e normas impositivas das leis vigentes, não podendo em tese descumpri-las como se superiores a ela fossem. A Lei Federal 10.826 de 2003 seguiu o processo legislativo intrínseco à formação de normas federais, não existindo suspeita quanto à validade de tal dispositivo, de modo que não cabe ao proprietário da ré questionar sobre seu cumprimento, como se o seu estabelecimento fosse território inalcançável e isento do cumprimento legal, ou também como se seu regimento interno fosse hierarquicamente superior à lei federal. A juíza ainda lembrou que o artigo 157 da Lei Estadual 12.124 de 1993, a qual dispõe sobre o Estatuto da Polícia Civil, garante ao policial o livre ingresso em todas as casas de diversões de lugares sujeitos à fiscalização da polícia, bem como portar a arma para sua defesa pessoal e da comunidade. Para a julgadora, é fato claro e inquestionável que fechar a porta de forma abrupta diante de uma cliente que estava apta à entrada, quando não existia nenhuma evidência do mesmo estar sob efeito de bebida alcoólica,
configura uma situação vexatória, capaz de gerar o dever de indenizar, ainda mais quando a ação é praticada na entrada do local, diante de outros clientes que ali passavam. No que se refere à divulgação do ocorrido nas redes sociais, assiste razão ao promovente, posto que a hashtag impulsionada pela ré com os dizeres "bebida e arma não combinam", após o ocorrido com o autor, sugere a ideia de que o promovente teria consumido bebida alcoólica naquela ocasião. Diante disso, julgou procedente o pedido para condenar a casa de shows a indenizar o delegado em 15 mil por danos morais. Para o advogado Leandro Vasques, do escritório Leandro Vasques e Vasques Advogados Associados, atuante no caso, a decisão deve ser aplaudida, uma vez que demonstra a serena e imparcial aplicação da lei e rechaça o abuso praticado pela empresa ao violar o direito e a imagem do delegado. Para além do caso concreto do delegado, a decisão ganha relevância para toda a categoria policial, na medida em que traduz o reconhecimento de uma prerrogativa legal àqueles que dedicam suas vidas para a proteção da sociedade e não podem ter seus direitos tolhidos pelo alvedrio abusivo de uma empresa particular. Processo 3000.17.2020.8.06.0221. Segunda notícia. Candidato terá acréscimo de pontos por erro em concurso para delegado. Magistrada considerou que cabe ao poder público exercer controle de legalidade quando houver erro grosseiro e teratologia das questões de concurso público. Por erro grosseiro no gabarito da prova de concurso público para o cargo de delegado de polícia, candidato terá acréscimo em sua nota de corte. A decisão é da juíza de direito Aline Cristina Breia Martins, da Terceira Vara Civil e Empresarial de Marabá, Pará. Na Justiça, um candidato pede a nulidade de questões da prova objetiva do concurso de delegado de polícia do Estado do Pará, objetivando seu prosseguimento no certame. Segundo o autor, houve ilegalidade nos testes aplicados. Em defesa, o Estado e a banca examinadora sustentaram pela impossibilidade de revisão judicial dos critérios de correção de prova de concurso público. Ao julgar o pedido, a magistrada explicou que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade. Pela análise dos autos, a juíza verificou que a comissão do concurso cometeu erro grosseiro ou teratológico, uma vez que apresentou o gabarito contrário ao entendimento dos tribunais e da legislação pátria, bem como na existência de incompatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Assim, em seu entendimento, no caso, não se trata de substituição à banca examinadora, mas simplesmente de controle de legalidade por parte do Poder Judiciário diante da existência de erro grosseiro e teratologia das questões apontadas pelo autor. Percebe-se de maneira clara que há plena possibilidade de intervenção do Poder Judiciário no exercício do controle de legalidade, visando promover a avaliação das respostas dadas às questões, não podendo a tese fixada no tema 485 do Supremo Tribunal Federal servir de óbice à análise de tais situações, sob pena do candidato ficar ao alvedrio da banca examinadora, mesmo diante de patente ilegalidade da resposta. Assim, julgou procedente o pedido para determinar que a comissão do concurso
proceda à atribuição de nota ao candidato e, por consequência, seu prosseguimento no certame. O Escritório Vieira Advocacia atua na causa. Processo 0.808/78.2021.8.14.0028.